trabalhar, mãos à obra, pode ser princípios do direito penal. Esse é um tema que tem alta incidência, sobretudo em prova de defensoria. Princípios do direito penal. Por razões evidentes e, lógico, com um enfoque garantista, não é? Com um enfoque pró-defesa, com um enfoque pró-réu. Muito bem. Quando nós falamos nos princípios do direito penal, acho adequado separá-los em dois grandes grupos. Em princípios basilares e princípios derivados. Os basilares formam aquele alicerce fundamental. Os derivados são os que encontram fundamento nos anteriores, em um ou mais dos anteriores. Dentre os basilares, nós temos o princípio da dignidade da pessoa humana. Temos também o princípio da legalidade e ainda o princípio da culpabilidade. Dignidade da pessoa humana, legalidade e culpabilidade. Esses os chamados princípios basilares. Vamos focar um pouquinho neles, conversar um pouco a respeito de cada um. Agora aqui do outro lado do quadro, vamos desenvolver então. Dignidade da pessoa humana. Todos nós sabemos que a dignidade do homem, ou o princípio da dignidade humana, não é um princípio exclusivamente penal. Aliás, trata-se de um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Encontra-se enumerado logo no artigo 1º da nossa Constituição, artigo 1º, inciso 3º. A dignidade da pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil. O que os constitucionalistas ensinam em razão disso? O que significa esse enfoque que a Constituição deu, esse prestígio que foi dado ao princípio da dignidade do homem, inserido como fundamento da nossa República? A doutrina diz, significa o seguinte: significa que a República Brasileira, e quando se fala em República Brasileira, na acepção mais lata, mais ampla possível, a República, suas instituições, suas normas jurídicas. A República Brasileira deve ser antropocêntrica. Isto é, deve ter o homem, deve ter o ser humano como seu centro, como seu núcleo. A dignidade do homem, como nosso fundamento, o fundamento da nossa República, tem esta consequência. A República antropocêntrica, voltada para o ser humano. Quer dizer, as instituições não podem utilizar ou tratar as pessoas como meio para atingir determinado fim, e sim como o fim a ser atingido por seus meios. Evidente que isso é algo, como eu disse, não exclusivo para o direito penal. Isso tem uma concepção extremamente abrangente, mas e se nós falarmos em matéria de direito penal? Que consequências específicas nós retiraríamos disso? Ora, o direito penal não pode tratar as pessoas, o ser humano, como escravos de sua vontade. O legislador, portanto, ao estabelecer o direito penal, não pode nos tratar como meros escravos de sua vontade, punindo criminalmente qualquer comportamento. É necessário que haja uma finalidade maior. É preciso, diz a doutrina, e agora a dignidade do homem em matéria penal ou à luz do direito penal. É preciso o quê? No tocante à definição do crime, no tocante à conduta criminosa, é necessário que as condutas incriminadas sejam
socialmente inofensivas. Desculpe. Socialmente ofensivas. Estou escrevendo pensando no exemplo de uma conduta inofensiva, já aí troquei. Que as condutas incriminadas sejam socialmente ofensivas. Então, imagine comportamentos humanos completamente inofensivos. Imagine uma lei penal editada proibindo manifestações de carinho entre pessoas do mesmo sexo em locais públicos. Então, se dois homens manifestassem carinho um pelo outro em local público, estariam incursos na norma penal. Ou duas mulheres, se assim o fizessem. Isto seria uma disposição absolutamente inconstitucional. Violaria a dignidade do homem. Uma coisa é a lei penal proibir comportamentos como ato obsceno, fazer sexo em público. Sim, aí se justifica. Agora, demonstrações de carinho, jamais. No tocante à pena, com relação à pena, a dignidade do homem resulta na proibição de penas cruéis, vexatórias ou tratamento degradante. Proibição de penas cruéis, vexatórias ou tratamento degradante. Penas cruéis. Quando nós verificamos quais são as penas criminais, a gente sabe que elas se dividem em dois grandes grupos, as privativas de liberdade e as alternativas, não é? A mais comum é a pena privativa de liberdade. Ok. Vamos chamá-la aqui, PPL, e lembrá-la um pouquinho. PPL, pena privativa de liberdade. Existem vários meios de se cumprir uma PPL. O mais rigoroso de todos, qual é? O que de pior pode se decretar em desfavor daquele que está cumprindo uma pena de prisão? É uma medida prevista na LEP chamada Regime Disciplinar Diferenciado, RDD. E aí se pergunta, o RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, não seria uma forma de pena cruel? E, portanto, não estaria em afronta com o princípio da dignidade do homem? Para quem não se lembra bem, e ninguém tem obrigação disso, é a nossa primeira aula, né? Como é que funciona o RDD? O que acontece na situação do preso quando se decreta o RDD? Fundamentalmente, quando o RDD é decretado, o que ocorre é o chamado isolamento celular. Então, o preso está numa cela, um ambiente coletivo. Quando o juiz da execução penal decreta o RDD, ele é retirado desse ambiente e passa a cumprir a pena em regime de isolamento celular. Ou seja, sozinho numa cela, sem contato com outras pessoas. Fica totalmente privado do contato com outras pessoas? Quase totalmente. Ele ainda tem direito a visitas, embora bem restrito, bem restrito. Há autores que dizem, para a gente concluir o raciocínio, que o regime disciplinar diferenciado, ao privar o homem do contato social, ao privá-lo dessa interação com outras pessoas, acarreta para o ser humano danos psicológicos. Ou seja, o homem é um ser social, o homem é um ser gregário, o homem precisa do contato com outros. Privá-lo por completo desse contato, ou quase por completo, é ferir a sua dignidade. Ou é conferir a uma pena de prisão o aspecto de pena cruel. Essa tese já foi acolhida pela jurisprudência, que é sustentada por alguns autores, já foi acolhida pela jurisprudência? Já. É verdade que aqui em São Paulo, por exemplo, não é? Com a licença aí do pessoal que acompanha,
em outros estados, mas de qualquer maneira houve um caso muito rumoroso aqui de São Paulo em que isso ocorreu, a decisão acabou sendo reformada. Mas referia-se ao suposto líder do PCC, né? Você já deve ter ouvido falar do PCC, com certeza já ouviram. Ele se estabeleceu o regime disciplinar diferenciado, o RDD, e a defesa impetrou um habeas corpus no Tribunal de Justiça e a liminar foi concedida. O desembargador relator disse não, tem que ser retirado do RDD porque isso viola a Constituição. Ali houve um probleminha também, não é? Com relação a... Teve um aspecto ali no acórdão que não foi observado, que é aquela chamada cláusula de reserva de plenário. Então, o órgão fracionário do TJ, para que ele pudesse reconhecer a inconstitucionalidade daquele dispositivo, tinha que observar a cláusula de reserva de plenário. Isso é matéria que você vai ter com o professor Pedro Lenza, de Direito Constitucional. Ele vai falar disso, então fiquem tranquilos. Mas teve esse problema formal no acordo. A decisão acabou sendo reformada. E ele ficou, sim, recolhido no RDD. Enquanto durou, né? Porque o RDD tem limite. O RDD não pode perdurar durante toda a pena de prisão. No concurso, se perguntarem a você, o RDD viola o princípio da dignidade humana, o que você vai dizer? Evidente que viola. Não há dúvida que sim. Ou não? Não, não vai dizer. Mas se perguntar, você diz, né? Porque se você for defensora pública e tiver que impetrar um habeas corpus, você vai ter que usar essa argumentação, né? Então, enfim. Responda, Excelência, a título de argumentação jurídica, creio que ela é plausível. E pronto. Muito bem. Avançando um pouquinho, pessoal. Então, vimos aqui a dignidade do homem, fundamento da República Federativa do Brasil, consequência imediata, aprendemos isso dos constitucionalistas, né? O professor Pedro Lenza nos ensina isso. A República Brasileira antropocêntrica, voltada para o bem do ser humano. Este não pode ser um meio para o atingimento de um fim, mas o fim a ser atingido com as instituições que compõem a República Brasileira. Em matéria penal, que é o que nos interessa, no tocante ao crime, as condutas incriminadas devem apresentar alguma ofensividade social. Se inofensivas, não se justifica a incriminação. No tocante à pena, vedam-se as cruéis, as vexatórias, humilhantes e também o tratamento degradante. Vamos agora ao segundo princípio basilar, a legalidade. Vamos lá. O princípio da legalidade é um velho conhecido nosso. Tenho certeza que você já o estudou várias vezes. É um princípio que perdura já há alguns séculos, como princípio basilar do direito penal. Se o examinador te perguntasse qual a origem do princípio da legalidade, o que você apontaria? Vamos lá, vamos lembrar. Legalidade, aliás, antes de eu te responder a origem, princípio que se encontra no artigo 5º, inciso 39 da Constituição e no artigo 1º do Código Penal. 5º, 39 da Constituição e artigo 1º do CP. O enunciado você já ouviu tanto, né? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E tenho certeza que já cansou também de ler o correspondente em latim. Aquela frase conhecida, nullum crimen, nulla pena, sine prévia lege. Frase que a doutrina atribui a um penalista alemão que a teria cunhado no início do século XIX, Feuerbach. Considerado este o pai do direito penal moderno, Feuerbach. Escreve-se F-E-U-E. E faltou o R. Espera aí, estou comendo letrinha aqui. Pronto, agora foi.
Bom, mas e aí? Qual é a origem do nullum crimen nulla pena sine previa lege? A frase é do início do século XIX. É aí que se encontra, então, a origem histórica do princípio? É nesse período que nós encontramos o seu surgimento? Quanto à origem, a doutrina dá conta que ela é bem antiga. Data de quase 800 anos. 1215, quase 800 anos. Carta Magna de 1215. Aquele documento que os nobres ingleses impuseram ao rei João Sem Terra. O rei João Sem Terra então cedeu, elaborou a Carta Magna, em que garantiu uma série de direitos fundamentais aos nobres ingleses, não a todo o povo inglês. Muito bem. Agora, essa referência à necessidade de que os nobres só fossem julgados com base na lei vigente, nas regras em vigor, não é? Não nos esqueçamos que estamos falando de um país que adota aquele sistema diferente do nosso, né? Chamada common law. Então, a ideia de legalidade, de princípio da legalidade para o direito anglo-saxão é diferente da concepção que nós temos, né? A gente está falando aqui de uma nação que adota o sistema da common law. Mas, de qualquer maneira, esse princípio aqui ficou enunciado no documento. Mas, de fato, era uma coisa, né, para fazer um trocadilho, para inglês ver. Porque, efetivamente, tornou-se ele um princípio basilar a partir da Revolução Francesa, notadamente com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Portanto, em 1789 é que nós vimos, sim, presenciamos, que o mundo presenciou, o reconhecimento em matéria penal do princípio da legalidade. Nós temos aqui, então, não é, Revolução Francesa, o Iluminismo, um divisor de águas em matéria criminal. Esse divisor de águas separa o antigo direito penal, chamado direito penal do terror, em que as normas penais intimidavam as pessoas, esse era o objetivo. A maioria dos crimes era punido com morte. No Brasil, nesse tempo, não é, enfim, durante boa parte da nossa história, a época da dominação portuguesa, da colonização portuguesa, que aqui vigoravam as ordenações do reino, a maioria dos crimes tipificados eram punidos com morte. Havia 4 modalidades diferentes de pena de morte, uma delas até curiosa, morte para sempre, era o nome dado a essa pena. As outras, não. Morrer só um pouquinho, te matar só um pouquinho. Morte para sempre. Mas, enfim. Mas no Brasil a gente percebeu um pouquinho, né, essa influência do iluminismo e com isso uma mudança na legislação. Só a título de um parênteses rapidíssimo. Olha, 1830 é o marco da legislação brasileira. É o ano que assinala no Brasil o fim do direito penal do terror, entre aspas, e o início do direito penal humanitário. E o que ocorreu nesse ano, para que nós o apontemos como o divisor de águas? A promulgação do Código Criminal do Império. Até então, o que vigorava? As ordenações do reino. Muito bem. Então veja, não é? A gente sempre a origem histórica do princípio da legalidade, 1215, quase 800 anos atrás. Sim, mas é o que eu falei, aquele troca é para inglês ver. Porque efetivamente, como algo fundamental em matéria de direito penal, só com a Revolução Francesa, só com o Iluminismo, no Brasil, em 1830,
com a promulgação do Código Criminal do Império. Bom, enfim, fecho parênteses, foi só uma breve ilustração. O princípio da legalidade propicia dois importantes aspectos. Vamos a eles. Quais são? Aspecto político e aspecto jurídico. Aspecto político do princípio da legalidade. Segurança jurídica. O princípio da legalidade propicia, como nenhum outro princípio, segurança jurídica. Em matéria de leis penais, em todas as leis, mas em matéria de leis penais sobretudo, isso é fundamental. Graças a essa garantia, nós temos a condição de saber antecipadamente qual é e qual não é a conduta incriminada. Quer dizer, a gente sabe ou tem como saber a regra do jogo, antes que o jogo se inicie. E nós temos ainda a condição ou a garantia de que, se mudarem as regras do jogo, elas não valem aos fatos passados, salvo se benéficas, como mais adiante nós veremos. Ninguém corre o risco de hoje praticar um comportamento lícito e amanhã ser punido por uma norma criminal. O aspecto jurídico é a subsunção. Isto é, o princípio da legalidade faz exigir uma perfeita subsunção entre o fato e a norma penal. Subsunção significa encaixe, correspondência. O encaixe tem que ser perfeito, total, absoluto. Entre o quê? Entre o fato e a norma penal. Muito bem. Então, aspecto político, segurança jurídica. Aspecto jurídico, subsunção entre fato e norma. Vamos adiante, ainda na legalidade. Desdobramentos. O nullum crimen, nulla pena, sine previa lege, o princípio da legalidade, pode ser desdobrado em subprincípios. O primeiro consiste na reserva legal. E o que significa reserva legal? Reserva legal quer dizer exigência de lei no sentido formal. Exigência de lei no sentido formal. Lei no sentido formal. Logo, analogia e costumes não podem criar ou agravar infrações penais. Reserva legal, exigência de lei no sentido formal. É a lei escrita efetivamente. Portanto, analogia e costumes não podem jamais criar ou agravar infrações penais. Agora, isso não quer dizer que a analogia e os costumes não possam ser utilizados dentro do direito penal. O que consta aqui é a maneira como não podem ser utilizados. Mas há meios válidos em que isso pode ocorrer. Quanto à analogia, nós sabemos que ela se divide, quanto ao seu resultado, em analogia in malam partem e analogia in bonam partem.
A analogia em malam partem prejudica o réu, o agente, o sujeito ativo da infração. A outra o beneficia. A analogia em malam partem é vedada. Afronta o princípio da legalidade, a reserva legal. Já a analogia em bonam partem é, como sabemos, permitida, autorizada, possível. Veja um exemplo. A gente sabe que para utilizar a analogia nós temos que encontrar... O que a gente tem que encontrar primeiro para poder usar a analogia? Para podermos utilizar esse recurso, esse método de integração do ordenamento jurídico? Uma lacuna, não é isso? Uma lacuna na legislação. Então deixa eu dar um exemplo para vocês. Se você consultar o seu Código Penal, no artigo 83, observará que ele trata do livramento condicional. Livramento condicional. Muito bem. Diz o Código que, lembra do livramento condicional? É um benefício que o sentenciado adquire, permitindo que ele cumpra a pena de prisão em liberdade. Ele está cumprindo uma pena de prisão, consegue o livramento, cumpre o restante da pena solto. Muito bem. O Código Penal diz assim, que deve cumprir mais de 1/3 da sua pena o sentenciado não reincidente em crime doloso e portador de bons antecedentes. É a menor fração exigida. Agora, se este sentenciado for reincidente em crime doloso, o artigo 83 diz que ele deverá cumprir mais de metade da pena. Isso se não for crime hediondo tem uma fração ainda maior, 2/3, etc. Mas esqueçamos os hediondos e equiparados. Fiquemos aqui com os crimes não hediondos e não equiparados a hediondo. 1/3 para o reincidente indoloso, desde que tenha bons antecedentes. Para o não reincidente indoloso, desculpe, desde que tenha bons antecedentes, metade para o reincidente indoloso. Aí vem a dúvida. E para aquele sentenciado que é primário, está cumprindo pena, mas ele foi condenado como primário de maus antecedentes. Ele não se encaixa na primeira fração, porque ele tem maus antecedentes e não bons. Então será que ele deve ser encaixado na outra fração, metade? Mas ele é primário, essa fração maior é para o reincidente, coisa que ele não é. Se nós concedêssemos a ele o benefício somente com o cumprimento de metade, haveria uma analogia em malam partem. Por isso o Supremo diz, ele tem direito ao benefício, basta que ele cumpra mais de 1/3 da pena. Por analogia, em bonam partem, uma analogia em benefício do agente. Muito bem. A gente dizia, não é? Então, reserva legal, lei no sentido formal. Conclusão, analogia e costumes não podem criar ou agravar infrações penais. Ok. Isso não quer dizer que estão proscritos do direito penal, banidos por completo. Analogia e costumes podem ser utilizados, mas como? A analogia, dessa forma, a chamada analogia em bonam partem. E os costumes? De duas maneiras. Os costumes podem ser empregados como, número 1, elemento de interpretação. Elemento de interpretação. Vou colocar no quadro aqui, ó. Quer ver? A maneira válida é assim, ó. Costume, setinha. Elemento de interpretação. Outra setinha, como mais pode-se utilizar o costume? Como fonte de norma permissiva. Fonte de norma permissiva. Elemento de interpretação, fonte de norma permissiva. Muito bem. Deixa eu te dar dois rápidos exemplos. O melhor exemplo do costume utilizado para a compreensão de um dispositivo, utilizado como elemento de interpretação, ocorre no artigo 233 do Código Penal.
O artigo 233 tipifica o ato obsceno. Ato obsceno, a doutrina ensina, é a manifestação corpórea ofensiva ao pudor alheio. Sim, mas qual é exatamente a manifestação corpórea que ofende o pudor alheio? Que tipo de traje, que uma vez utilizado ou não utilizado, pode caracterizar ato obsceno? Não é? Só há uma maneira de definir, através do exame dos costumes. O artigo 233, aliás, está em vigor sem qualquer tipo de modificação desde 1940. Então, o artigo é o mesmo há 71 anos, mas com certeza, condutas hoje toleradas, manifestações corpóreas hoje tidas como normais, 70 anos atrás, caracterizariam o crime. Não foi a lei que mudou, foram os costumes. Então, o costume como fonte de interpretação. E agora aqui, como elemento de interpretação. E agora aqui, como fonte de norma permissiva. O que é uma norma permissiva? Aliás, me permitam aqui recordar essa classificação de normas penais. Não é? Como primeira aula, acho que é algo interessante. Um parênteses, bem rápido. Norma penal, divisão. Número 1, incriminadora. Número 2, não incriminadora. A norma penal incriminadora, a mais comum, aliás, não é? Mais frequente, é aquela que define condutas e comina penas. Define condutas e comina penas. A conduta é definida no chamado preceito, ou preceito primário, e a pena é cominada no preceito secundário, ou sanção. Mas o direito penal não vive só de normas incriminadoras, aliás, muito pelo contrário, a parte geral, que é a nossa matéria, a parte geral é formada só por normas não incriminadoras. Estas podem ser explicativas ou complementares e permissivas. Explicativas ou complementares são aquelas que esclarecem as demais. Um exemplo bem legal, bem fácil, penso eu, é o artigo 327. Pode dar esse exemplo na prova, tranquilo. Outros também, mas enfim. 327 do Código Penal é aquele que contém o conceito de funcionário público. É tipicamente uma norma explicativa. Quem é funcionário público para efeitos penais? E a norma permissiva, que interessa para a explicação, norma permissiva é aquela que autoriza condutas. Permissiva, ela permite que o comportamento seja realizado. Autoriza condutas. Exemplo de norma permissiva, artigo 23 do Código Penal. 23 do CP. O artigo 23 diz assim: não há crime quando o fato é praticado em estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de um direito, estrito cumprimento do dever legal. Exercício regular de um direito. Ó, costume como fonte de norma permissiva. O exercício regular de um direito é uma norma permissiva. Exemplo doutrinário: trotes acadêmicos. Todos nós aqui presenciamos ou fomos sujeitos ativos ou passivos de trotes acadêmicos.
E a gente sabe que, rigorosamente, muitos comportamentos praticados por veteranos são penalmente típicos. No mínimo, para a gente pensar nas situações mais comuns, né, sem aqueles exageros que a gente de vez em quando tem notícia, mas no mínimo, injúria, constrangimento ilegal. Pelo menos isso a gente vislumbra, não é? Como regra nos trotes acadêmicos. Muito bem. Se não houver excesso, se o comportamento for praticado dentro daquele espírito de integração do calouro no ambiente universitário, no ambiente acadêmico, os atos por ele praticados pelos veteranos serão considerados lícitos. Fato típico, porém lícito. Porque não há crime, desde que não haja exagero, desde que naquele espírito de integração ao ambiente acadêmico. Porque entende-se que os costumes na recepção do calouro à universidade geram uma norma permissiva, fundamentam uma norma permissiva, identificando-se aí o exercício regular de um direito. Então, concurso, o examinador poderia te perguntar, trote acadêmico, o fato não é típico? Há crime? Você vai dizer, excelência, o fato é típico, mas não há crime porque são atos praticados em exercício regular de um direito. O examinador poderia, na sequência, indagar, onde está previsto? Nos costumes. O costume pode fundamentar norma permissiva. E é o caso no exemplo citado. Muito bem, ainda falando da reserva legal, mas agora deixando um pouquinho de lado analogia e costume. E pensando o seguinte: reserva legal é a exigência de lei no sentido formal. Muito bem. Quando a gente abre o artigo 59 do Código, da Constituição Federal, 59 da Constituição, nós encontramos uma lista com diversas espécies normativas. Emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, decreto legislativo, resolução, medida provisória, a lista, né, das espécies normativas. Muito bem. Quais são dessas espécies normativas aquelas que podem conter disposições penais? Sobretudo, aquelas que podem tipificar comportamentos, combinando as respectivas penas. Obviamente, lei ordinária. Temos tantas, não é? Leis penais, que são leis ordinárias. Também a lei complementar. As leis complementares são em menor número e algumas, poucas é verdade, contêm tipos penais. Mas eu te pergunto particularmente duas situações. Decreto-lei e medida provisória podem conter matéria penal? Decreto-lei e medida provisória. E aí? Pensa um pouquinho, chegou a alguma conclusão? Ó, decreto-lei. A gente sabe que a Constituição de 88 não previu a espécie normativa decreto-lei. O que não quer dizer que eles deixaram de existir com a promulgação da Constituição Federal. Existem vários que estão em vigor até hoje, aqueles que foram recepcionados pela Constituição. Decreto-lei pode conter matéria penal? Se recepcionado pela Constituição, sim. E o número é grande de decretos-leis com matéria penal. Então, decreto-lei, colocar aqui como resposta. Sim, sem problema. Desde que recepcionado pela Constituição de 88. O examinador fizesse uma pergunta dessa no oral, né? Pode ter decreto-lei em matéria penal? Às vezes o candidato mais apressado, talvez não, excelência, não pode, não existe mais decreto-lei. Não, não é bem assim. Quer dizer que não existe mais decreto-lei. Existem vários, só não podem ser editados novos decretos-leis porque não previstos como espécie normativa no artigo 59 da Constituição. Mas são muitos os que foram recepcionados pela Carta de 88. Entre eles o Código Penal. Você já pensou o candidato dizer que não pode ter decreto-lei em matéria penal?
a resposta dele está revogando o Código Penal. Não dá nem para o examinador continuar perguntando, né? O Código Penal é um decreto-lei. O CP é o Decreto-Lei 2848 de 1940. Ok, medida provisória. Então, decreto-lei sim, desde que recepcionado, e a tal medida provisória pode conter matéria penal? Gente, a Constituição diz, texto da Constituição, não haverá medidas provisórias em matéria penal. Então essa é a resposta? Não, pronto, acabou, está na Constituição? Não é bem assim, não é essa a resposta, ou pelo menos não termina aí. É possível medida provisória em matéria penal? Sim, sim. Desde que benéfica e convertida em lei. Preciso que ela seja convertida em lei. Desde que benéfica e que seja convertida em lei. Alguém talvez pudesse fazer uma objeção. Professor, como assim? Eu estou lendo aqui. Não haverá medidas provisórias em matéria penal. O senhor está dizendo que pode, se for benéfico, se for convertido em lei. Não encaixa, professor? Bom, então, calma. Também não está escrito na Constituição que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal? Está. Não temos lá contemplado o princípio da legalidade, cujo primeiro desdobramento é a reserva legal? Sim. Não é possível analogia in bonam partem? Na analogia não há lei, aplica-se uma lei existente que regula um caso diferente para tratar daquela situação sobre a qual houve a lacuna? Não é válida? Sem dúvida. Por que não seria válida a medida provisória benéfica convertida em lei? Temos vários exemplos muito importantes. No Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento é de 2003. Quando editado, estabeleceu que a concessão de registro de arma de fogo e porte de arma de fogo passou a ser de competência da Polícia Federal. Antes do Estatuto era da Polícia Civil, passou a ser da Polícia Federal. Vários crimes previstos no Estatuto, entre eles um tal de posse irregular de arma de fogo. Ah, professor, é o porte? Não, não é o porte. Porte a pessoa está na rua, etc. Posse irregular, a pessoa tem irregularmente a arma, por exemplo, na sua residência, no seu local de trabalho. Posse irregular, pena menor. Mas aí o legislador pensou, bom, se agora eu estou dizendo que o registro da arma e o porte da arma ficam de competência da Polícia Federal, como é que a gente vai fazer com aquelas pessoas que têm registro e porte concedidos pela Polícia Civil? Pensou o legislador, vamos dar um prazo para regularização. E deu um prazo. Durante o prazo de regularização, essas pessoas não respondiam pela posse irregular. Quer dizer, ele tinha a arma, o registro foi feito na Polícia Civil. Como estava dentro do prazo para regularizar, se a arma fosse encontrada no imóvel, ele não cometeria o crime. Muito bem. Terminou, passaram-se aí os meses que foi concedido para o prazo para regularização, notou-se que muita gente não havia regularizado. O que fez o governo federal? Editou uma medida provisória prorrogando o prazo. E ao prorrogar o prazo de regularização, afastou a incidência de um tipo penal. Que tipo penal? O 12, a tal da posse irregular de arma de fogo. Então o que foi isso? Foi uma medida provisória benéfica. E isso ocorreu sucessivas vezes. Houve várias medidas provisórias. Teve a prorrogação da prorrogação da prorrogação. Foi de 2003 até 2009 a prorrogação. Tudo fundamentado em medida provisória. Se alguém dissesse então que é impossível medida provisória benéfica, teria que, para esses casos, dizer que todas essas prorrogações foram inconstitucionais. Então, quando a pessoa de boa fé fosse regularizar a situação, ou mesmo entregar arma de fogo para pegar aquela indenização, etc., que o delegado tinha que dizer para ela assim, ó, foi uma medida provisória que te deu prorrogação de prazo, isso é inconstitucional, você está presa em flagrante. E levar a pessoa presa em flagrante. Não é razoável, né? Muito bem. É isso. Vamos agora ao segundo desdobramento.
O segundo é bem evidente, mas ele merece destaque. Trata-se da anterioridade. Não há legalidade sem anterioridade. Afinal, que segurança jurídica é essa, quando apenas se diz que precisa ter uma lei, sem exigir que a lei seja anterior ao ato? Hoje eu pratico um comportamento, amanhã vem a lei e me pune por algo que eu fiz ontem, mês passado. Então, a anterioridade é obviamente um desdobramento ou um subprincípio, não é? Inerente à legalidade. A lei tem que ser anterior. Não há crime sem lei anterior. Nem pena sem prévia cominação legal. Muito bem. A lei tem que ser anterior, a pena tem que ser previamente cominada. Terceiro desdobramento ou subprincípio, taxatividade. Não menos importante. Taxatividade. Para quem quiser anotar o que significa, taxatividade é a exigência de lei penal com conteúdo determinado. Lei penal com conteúdo determinado. Não adianta haver uma lei editada antes do fato, se essa lei não for inteligível, compreensível, se não for possível, através de métodos de interpretação, definir qual é exatamente ou quais são efetivamente as condutas incriminadas. O que adianta colocar ali um monte de palavras incompreensíveis para dizer que atendeu ao princípio da legalidade? A história ensina, e a doutrina mostra os exemplos, que são aos montes. Código Penal alemão, época da dominação nazista. Crime: praticar qualquer atentado contra o sentimento sadio do povo alemão. Está aí a lei, é anterior, aí de quem praticar um atentado contra o sentimento sadio do povo alemão. Pergunta-se, o que é atentar contra o sentimento sadio do povo alemão? Resposta, ninguém sabe. Essa lei violou, ela é um comportamento previsto em lei, no sentido formal, é anterior à conduta. Porém, o conteúdo dessa disposição é completamente indeterminado. Como se chama? Isso é importante para concurso. Como se chama o penal que viola a taxatividade? Esse como o do exemplo recordado. Um tipo penal que contém essas expressões ininteligíveis. Você lê, mas não entende o que está escrito. Não tem condição de saber qual é o comportamento incriminado. Ele é vedado. A taxatividade resulta na vedação dos tipos penais vagos. Tipos penais vagos. O exemplo dado é de um tipo penal vago. Tome alguns cuidados, não é? Não confunda tipo penal vago com tipo aberto. Porque o tipo vago é inconstitucional. Viola a taxatividade, que é subprincípio, que é decorrência da legalidade. Mas o tipo aberto, não há nada de errado quanto a ele. O tipo aberto é aquele que contém expressões amplas, vírgula, mas de conteúdo determinado. As expressões são amplas, mas o conteúdo é determinado.
Exemplo, os crimes culposos. A grande maioria deles está prevista em tipo aberto. O homicídio culposo, claramente um tipo aberto. Se o homicídio é culposo, e a gente sabe que a culpa se dá quando o resultado decorre de imprudência, negligência ou imperícia. Agora, pensa quantas condutas podem ser encaixadas nessa disposição legal? Inúmeras. Então veja, o conteúdo é determinado. A gente sabe que o homicídio culposo exige a produção do resultado com imprudência, negligência ou imperícia. Mas inúmeros comportamentos podem se encaixar nessa disposição. O conteúdo é determinado, mas as expressões são amplas. Viola a legalidade? Não. Não por quê? Porque o tipo aberto permite, dá ensejo, nós temos com ele condição de estabelecer o que é crime e o que não é, o que é lícito e o que é criminoso. O tipo penal tem que demonstrar o seu alcance. Deve ser construído de maneira que se possa compreender até onde ele vai. Se a gente fosse fazer uma comparação com um quadro, com a moldura de um quadro. Então você pensa no tipo penal como um quadro. A moldura é o limite que separa aquilo que está dentro do quadro, as condutas incriminadas, e o que está fora, os comportamentos lícitos. O tipo aberto é aquele cuja moldura é grande, mas é bem definida. O tipo vago é aquele que não tem moldura. Então você não sabe exatamente o que incrimina e o que não incrimina. Óbvio que se existe o tipo aberto, há também o tipo fechado, lógico. Né? O tipo fechado seria aquele quadro com uma moldura bem pequenininha, cabendo pouca coisa dentro dele. Ou seja, o tipo fechado é aquele que utiliza expressões mais restritas, de alcance mais reduzido. São poucos os comportamentos que cabem ali. No tipo aberto são muitos. Outra questão terminológica, cuidado no concurso, não confunda tipo vago com crime vago. Bem diferente, nada a ver uma coisa com a outra. Crime vago, perfeitamente possível, não viola a Constituição. O que é? Crime vago é aquele cujo sujeito passivo é um ente sem personalidade jurídica. O sujeito passivo é um ente sem personalidade jurídica. Por exemplo, os crimes contra a família previstos no Código Penal. Família é um ente, uma entidade sem personalidade jurídica. O sujeito passivo é um ente sem personalidade jurídica. Muito bem, é isso aí. Fechamos aqui os desdobramentos. Recapitulação, rememorando para a gente poder avançar. Sobre o princípio da legalidade, vimos que ele está na Constituição Federal, artigo 5º, é cláusula pétrea, inclusive, hein? Não pode ser alterado, suprimido nem por emenda à Constituição. Vimos também que está no artigo 1º do Código Penal. Tem como origem histórica a Carta Magna de 1215. Há 800 anos que ele existe, mas por muitos séculos, só para inglês, ver. De fato, se consolidou com o Iluminismo, Revolução Francesa, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e aí sim surgiu o chamado direito penal humanitário, e dentro dessa nova forma de ser do direito penal, o princípio da legalidade como uma de suas seus principais alicerces. Muito bem. O princípio da legalidade tem dois aspectos. O aspecto político garante segurança jurídica a todos nós. O aspecto jurídico, só há crime quando houver a perfeita subsunção entre o fato e a norma. Esse princípio desdobra-se em 3. Reserva legal, lei no sentido formal, anterioridade, se a lei não for anterior, de nada adianta essa garantia, e taxatividade, lei com conteúdo determinado. Ok? É a síntese do que a gente acabou de estudar. Continuando, qual é o próximo princípio basilar? É o princípio da culpabilidade. Vamos a ele.
O princípio da culpabilidade não está expresso nem na Constituição, nem no Código Penal, mas encontra-se implícito nos dois diplomas. O primeiro deles, o artigo 5º. Primeiro, no dispositivo que o contém implicitamente, o artigo 5º, inciso 57. Neste inciso, cláusula pétrea, né? Neste inciso, nós nos deparamos com um princípio processual penal expresso e com um princípio penal, este, implícito. A Constituição diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Qual é o princípio processual enunciado? Princípio da inocência, do estado de inocência, da presunção de inocência, da presunção de não culpabilidade. Sugestão. Lá na prova, se você tiver que se referir, no processo, né, se tiver que se referir a esse princípio, a sugestão que eu dou é a seguinte: chame-o de princípio do estado de inocência. Estado de inocência. Professor, mas é mais comum presunção de inocência. Tem razão, mas fala assim, princípio do estado de inocência. A Constituição não presume, né? A explicação é: a Constituição não presume que nós sejamos inocentes. Ela declara que nós somos inocentes, até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então é um estado, não é uma presunção. Nós somos inocentes. Tudo bem. Eu perdi a gravata hoje. Vou chegar em casa e vou invocar o princípio do estado de inocência. Não, brincadeira. Mas perdi, mas a minha esposa que encontrou. Então não tem problema. Teria problema se... Enfim, mas não tem problema. Cheguei no Ministério Público hoje sem gravata. O que aconteceu? Aí eu brinquei, eu falei, nem pergunte o que aconteceu. Esqueci. Né? Na verdade coloquei, aí, sem entrar em muitos detalhes, tive que tirar, depois colocar, né? Enfim. Depois liguei para minha esposa, falei, ó, passa lá que eu deixei a gravata, devo ter esquecido a gravata lá, tinha esquecido mesmo, etc. Nada. Não, tranquilo. Muito bem. Natação, fui fazer natação, tal, aí tirei, tal. Muito bem. Mas, enfim. É o estado de inocência que a Constituição Federal garante. Eu disse então, o expresso é o princípio processual e o implícito é o penal, o princípio da culpabilidade. Mas como? Ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. Veja, é como se a gente lesse de trás para frente para enxergar o princípio penal. Se a gente lê no sentido normal, o estado de inocência. Lemos no sentido inverso, a culpabilidade. Veja, ninguém é culpado até o trânsito em julgado de sentença condenatória. Logo, só há sentença condenatória quando se reconhece que o réu é culpado. Ok? Tranquilo? Continuando o raciocínio. Se só há sentença condenatória quando se reconhece que o réu é culpado, quer dizer, uma condenação criminal exige, pressupõe o reconhecimento da culpabilidade. Em outras palavras, não há, se quiserem escrever, não há responsabilidade penal sem culpabilidade. Não há responsabilidade penal sem culpabilidade. Há também aqui uma expressão latina, diz a doutrina: nullum crimen, nulla pena, sine culpa. Que eu prefiro narrar da forma como eu ditei a vocês. Não há responsabilidade penal sem culpabilidade. Nullum crimen, nulla pena, sine culpa. Muito bem. Que reflexos
a exigência de culpabilidade produz? Em primeiro lugar, primeiro reflexo, a vedação da responsabilidade penal objetiva. Reflexos. Vedação da responsabilidade penal objetiva. Quando haveria esta responsabilidade penal? Responsabilidade penal objetiva é a responsabilidade penal sem dolo, ou culpa, ou ainda sem os elementos da culpabilidade. Uma importante matéria que em breve nós estudaremos, elementos da culpabilidade. Vocês se lembram quais são os elementos da culpabilidade? Tem essa lembrança? Só para recordar, adiantando aí só os itens aqui, vai. A gente vai estudar. Eles são a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, e a exigibilidade de conduta diversa. Não sei se ele ministra aula para vocês ou ministrará. O professor Denis Pegozzi, ele tem uma sacada que eu acho tão legal e ajuda a gente a lembrar, né? Para não esquecer os elementos da culpabilidade. É o IMPOEX. IMPOEX. Quais são os elementos da culpabilidade? IMPOEX, imputabilidade, potencial consciência, exigibilidade de conduta diversa. Então, vedação da responsabilidade penal objetiva, qual seja aquela sem dolo ou culpa, ou sem os elementos da culpabilidade. Número 2, segundo reflexo. O rigor da pena deve ser proporcional à gravidade do fato. O rigor da pena deve ser proporcional à gravidade do fato. O rigor da pena deve ser proporcional à gravidade do fato. E se quiserem prosseguir na anotação, acho que vale a pena. Já caiu pergunta na Defensoria Pública, não é, versando sobre esse aspecto. Então, o rigor da pena deve ser proporcional à gravidade do fato, vírgula, jamais mensurado com base na pessoa do réu. Jamais mensurado com base na pessoa do réu. Quanto mais grave o fato, maior a pena. Mas agora, a pena não pode ser medida pela pessoa do réu. Isto é, ninguém pode ser punido por aquilo que é, mas por aquilo que fez. Uma tese da Defensoria que está sendo examinada no Supremo Tribunal Federal, não é, e aguarda-se aí, a gente aguarda com muita ansiedade o resultado desse julgamento, porque ele vai ter reflexos enormes no direito penal, é sobre a agravante da reincidência. Há uma tese segundo a qual considerar a reincidência como agravante é estabelecer um rigor da pena não com base no fato, mas com base na pessoa do réu. E já há decisões favoráveis de alguns ministros do Supremo, decisões favoráveis a essa tese. Se isso prevalecer, a reincidência não poderá mais trazer reflexos negativos na dosagem da pena. Vamos aguardar. Eu vou fazer a minha torcida, né? Tenho minha opinião particular a respeito, né? Como membro do MP, mas enfim, vamos aguardar. Pode ser que, não é, de repente o Supremo acabe acolhendo a tese. Já há votos favoráveis à tese.
Então a reincidência é não pode ser agravante, é a tese, não pode ser agravante, porque com a reincidência prevista como agravante, a pena é agravada, não com base no fato, mas sim com base no agente, porque ele é reincidente. Muito bem. Se cair na prova, a tese que vocês têm que sustentar é que reincidência, como agravante, viola a Constituição, viola o princípio da culpabilidade. Ele tem que ser punido pelo que ele fez, não pelo que ele é, ou por quem ele é. Muito bem. Pessoal, esses foram, então, como eu havia comentado, os princípios basilares. Vamos agora aos princípios derivados. Vamos lá. Enfim, aqui a lista vai ser um pouco mais extensa, mas vamos a eles. Agora os princípios derivados. Número 1. Princípio da retroatividade benéfica. Artigo 5º, inciso 40 e artigo 2º do Código Penal. Veja, ele é, em primeiro lugar, uma consequência ou uma decorrência da legalidade. A Constituição diz: a lei penal não retroagirá. Em que medida isto guarda relação com a legalidade? A legalidade não apregoa que a lei deve ser, que o crime deve estar, além de previsto em lei, que a lei tem que ser anterior à conduta? Se a lei penal retroagisse, cairia por terra a legalidade. Então, por isso que ele é um princípio derivado. Primeiro deriva da legalidade. Mas poderá sim retroagir, como nós sabemos, se o fizer para beneficiar o réu. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Trata-se também de cláusula pétrea, artigo 5º, inciso 40, detalhamento todo se encontra no artigo 2º do Código Penal. Muito bem. Este princípio nos remete ao conflito de leis penais no tempo. Vamos rapidamente examiná-lo. Conflito de leis penais no tempo. Então, existe uma lei penal que acaba sendo revogada por outra. Qual se aplica? A velha ou a nova? Então, esse é o conflito que nós vamos examinar. Em primeiro lugar, é possível que nós estejamos diante de uma novatio legis in melius. O que é retroage? Bom, vamos lá. O que é a novatio legis in melius? É a lei que mantém a incriminação. Mantém a incriminação, vírgula, mas dá ao fato tratamento mais brando. Mantém a incriminação, mas dá ao fato tratamento mais brando. Continua sendo crime. Mantém a incriminação, mas dá ao fato tratamento mais brando. Como exemplo, poderíamos citar aqui o artigo 28 da Lei de Drogas. 28 é aquele que tipifica, o que atualmente tipifica o porte de droga para consumo pessoal. Sem dúvida constitui novatio legis in melius, quando entrou em vigor, foi essa sua natureza, porque bem mais brando que a legislação por ele revogada. O porte de droga para uso próprio gerava prisão, com o artigo 28 só enseja penas alternativas. Evidente que retroage.
Da mesma forma, retroage a chamada abolitio criminis. Abolitio criminis. Aliás, a abolitio criminis não só retroage, lembre-se disso, hein? Além de retroagir, ela extingue a punibilidade. Além de retroagir, ela ainda faz isso, extingue a punibilidade. O que é abolitio criminis? Lembra? É a lei, para quem quiser anotar, é a lei supressiva de incriminação. Lei supressiva de incriminação. Lei supressiva de incriminação. Fato era criminoso, deixa de ser. Lei supressiva de incriminação. Como exemplo, um exemplo bem simples. Houve abolitio criminis quando uma lei de 2005 revogou o artigo 240 do Código Penal, que tipificava o crime de adultério. A gente só precisa tomar um cuidado que nem toda revogação de artigo constitui necessariamente abolitio criminis. Nesse caso, sim. Veja, eu pergunto a vocês. Em 2009, houve a revogação do artigo 214 do Código Penal, que tipificava o atentado violento ao pudor. A revogação desse artigo em 2009 gerou abolitio criminis? Não. Por quê? Houve a revogação do artigo 214, mas essa lei de 2009 manteve o caráter criminoso do ato, que passou a ser considerado como uma forma de estupro. Não é? O que antes caracterizava atentado violento ao pudor, hoje caracteriza estupro. No exemplo citado, sim, a revogação do 240 gerou abolitio criminis. Legal. As duas retroagem, novatio legis in melius e abolitio criminis, são leis penais benéficas. Atenção, retroagem atingindo até a coisa julgada. Ah, mas se já há condenação definitiva, o sentenciado já está cumprindo pena, terá alcance a nova disposição? Sim. Atinge até o trânsito em julgado, e aí você já sabe a resposta, mas tem o dever de te lembrar. Tendo havido já o trânsito em julgado, a quem incumbirá aplicar a nova lei penal? Ele já foi julgado, já foi condenado, já transitou em julgado, aí vem a nova lei. Você, como defensor público, como advogado, teria que ajuizar uma revisão criminal para conseguir que aquela condenação fosse modificada de maneira a respeitar a nova lei? Não precisa, não precisa. Quem aplica a lei benéfica, seja novatio legis in melius ou abolitio criminis, é o juiz da execução penal. Ele tem que aplicá-la de ofício, aliás. Se ele não o fizer, isto é, aplicá-las de ofício, basta uma simples petição, basta um simples requerimento. Não precisa nada de revisão criminal. Então lembro vocês, né? Inclusive, o tema é objeto de súmula. A súmula 611 do Supremo diz isso. Compete ao juiz da execução aplicá-la. Óbvio, quando o processo estiver na fase de execução, quando já a condenação transitada em julgado. Se estiver em andamento, aí é o juiz do processo. Continuando com o conflito de leis penais no tempo, nesses exemplos, né, ou nessas hipóteses, temos leis benéficas que retroagem. Mas é possível que a nova lei não beneficie, mas agrave a situação. Então vamos lá. Continuando, ó, com o conflito de leis penais no tempo, nós podemos ter agora a novatio legis impeius, ou ainda a novatio legis incriminadora.
que constituem exatamente o oposto dos conceitos anteriores. Novatio legis impeius, para quem quiser anotar, é o seguinte: é a nova lei que mantém a incriminação, era crime, continua. É a nova lei que mantém a incriminação, vírgula, mas dá ao fato tratamento mais rigoroso, mais severo. Mantém a incriminação, mas dá ao fato tratamento mais rigoroso. Piorou. Exemplo, a Lei 12.234 de 2010, que alterou a prescrição no Código Penal. Sem dúvida, é uma lei gravosa, porque ela dificultou o reconhecimento da prescrição. Não retroage. Não retroage de modo algum. Novatio legis incriminadora, em que consiste? É a lei que cria infrações penais. É a lei que cria infrações penais. Então surge um novo crime, uma nova lei penal, um novo comportamento passa a ter caráter criminoso. Dentro do Código Penal, a gente pode dar esse exemplo aqui, ó. Artigo 349, letra A. Um crime que foi introduzido no Código em 2009. Ele pune o particular que ingressa em estabelecimento prisional com aparelho de comunicação móvel. Então, o parente do preso tentou entrar no estabelecimento no dia de visita, escondendo, ocultando um celular, está enquadrado no 349A. Esse comportamento passou a ter caráter criminoso a partir do ano de 2009. Muito bem, deixa eu fazer só uma última observação. Na verdade, aqui é um alerta, não é? Para que você examine uma lei bem recente que nós tivemos. E eu pergunto, a Lei 11.433, de 29 de junho de 2011, tem que natureza? Bom, vamos identificar, ninguém tem obrigação de saber de cor, pelo amor de Deus, né? Calma que eu não faria uma coisa dessa. Primeiro, não é o que talvez possa parecer à primeira vista. Essa não é aquela que alterou o CPP. Você sabe que tem uma que alterou o CPP, né? A que alterou o Código de Processo Penal é a 12.403, essa é a 33. Esta aqui modificou os artigos 126 a 129 da LEP. Modificando as regras da remissão. O tema desta lei é a remissão. Pessoal, em que consiste a remissão? Vocês lembram ou não? É aquela história do 3 para 1. 3 para 1, lembra alguma coisa? 3 para 1? Isso, perfeito. É o Instituto da Remissão. Quer dizer, o direito de descontar um dia de pena, para cada 3 trabalhados ou estudados. Agora nós temos disciplina de remissão pelo estudo. Descontar um dia de pena para cada 3 trabalhados ou estudados. Muito bem. Já está em vigor. Só para que você tenha uma ideia, o que a 12.433 modificou na LEP? Só uma ideia, rapidinho, não precisa nem se preocupar em anotar. Eu quero que você depois diga para mim que modalidade que constitui a 12.433. Bom, primeiro ela disciplinou a remissão pelo estudo. Não se pode dizer que ela criou a remissão pelo estudo, porque isso já estava previsto na jurisprudência, tinha até súmula 341 do STJ. Não havia disciplina, agora tem.
ela passou a permitir a remissão pelo estudo, não só em regime fechado ou semiaberto, que é onde há remissão, mas também remissão pelo estudo em regime aberto e até no livramento condicional, onde antes nunca existiu. Outra novidade que nós encontramos nela é que, antes, a LEP determinava que o cometimento de falta grave pelo sentenciado acarretava a perda dos dias remidos. Quantos? Todos. Agora consta, a prática de falta grave acarreta a perda dos dias remidos, cuja quantidade será verificada caso a caso, não podendo ultrapassar 1/3 do total dos dias remidos. Outra novidade que ela trouxe. Muito bem. Trata-se do quê? Diante de tudo isso aqui que nós vimos, esta é evidentemente uma novatio legis in melius. Melhorou muito. Novatio legis in melius. Ela retroage? Sim, tem alcance retroativo, é lógico que ela retroage. Novatio legis in melius. Então veja, pergunto, você imagina assim, há um preso que obteve pelo trabalho 100 dias de remissão e perdeu tudo porque cometeu falta grave. Entra em vigor essa lei, pode ser aplicada para ele? Ela diz que a perda dos dias remidos não pode ultrapassar 1/3 do total. Ele perdeu tudo. Dá para aplicar para ele? Não, professor, mas a decisão foi anterior, é coisa do passado, tal. Sim, gente, mas a lei penal benéfica retroage. Novatio legis in melius tem alcance retroativo. Quer dizer, ele vai fazer um pedido para o juiz da execução e o que o juiz da execução tem que decidir? Tem que conceder a ele. Devolver a ele os dias remidos, pelo menos os 2/3, né? Porque se o teto é 1/3, devolve os 2/3, que agora não podem ser perdidos. Ok? Tranquilo? Legal. Propositadamente recordei este exemplo porque esta é uma lei importante a ser estudada. Se tiver alguma prova recente, não, né, em breve, aí em vista, você não tenha dúvida que vai cair pergunta sobre essa lei. 12.433. Há um vídeo no YouTube, nos vídeos do Damásio, do curso do Damásio, de 25 minutos, 25 a 30 minutos mais ou menos, explicando todas as novidades que a Lei 12.433 trouxe, tá bom? Então entra lá depois que você estiver estudando, assiste esse vídeo, 25 a 30 minutos, tá? O vídeo do YouTube, eu gravei logo no dia seguinte à entrada em vigor da lei, é um resuminho aí de todas as novidades que foram introduzidas. Acho que é legal, vale a pena você dar uma olhada. Aliás, deixa eu também dizer para vocês, olha, se vocês quiserem, né, mandar perguntas, né, acompanhar, eventualmente a gente faz aí algumas revisões, né, pelo Twitter, né, o Twitter é @André_Estefan, né, Estefan com E de escada e M de Maria, tá? @André_Estefan no Twitter. Então pode seguir, a gente faz aí, às vezes, alguma revisão, dá uma dica quando for o caso. Você manda dúvidas, está estudando, manda uma dúvida, tal, tuita a dúvida, e aí assim que tiver condição eu respondo para você. Muito bem. Gente, vamos lá. Ainda a propósito da retroatividade benéfica, tem algumas questões que eu gostaria de rapidamente pontuar para vocês, que eu acho que são possíveis de serem perguntadas na prova. Primeiro, então vamos lá, colocar aqui, ó, questões. Primeiro, lei benéfica pode ser aplicada durante o período de
vacância, lei benéfica pode ser aplicada durante o período de vacância? Vacatio legis, né? Chamada vacatio legis. É possível? A maioria da doutrina diz que não, que é necessário para a aplicação da lei que ela de fato entre em vigor, até porque uma lei pode ser revogada durante o período de vacácio. Não é o que você vai sustentar na prova. Você vai dizer que, sim, a lei pode ser aplicada durante a vacácio, se for benéfica. Que argumento você irá utilizar? Ora, se ela tem conteúdo benéfico, ela atingirá fatos anteriores à sua vigência. Portanto, é possível aplicá-la imediatamente. Então, o argumento que você vai utilizar para embasar a resposta afirmativa é: ela retroage, ela atinge esse fato. Número 2. Segunda questão, para a gente pontuar. Segunda questão. É possível combinação de leis penais em benefício do réu? Que leis penais que vão ser combinadas? Duas leis penais vigentes? Não, não. A questão aqui é se é possível combinar leis penais, ou as seguintes leis penais: a lei revogada com a lei nova que a revogou. É possível combiná-las de maneira a beneficiar o réu? Quer dizer, você retira o benefício, o aspecto benéfico da lei anterior e combina com o aspecto benéfico da lei nova. Se aplica a parte boa da velha e a parte boa da nova e forma uma melhor que as duas. É isso. É a combinação de leis penais em benefício do réu. Isso foi feito, o debate a respeito disso surgiu há pouco tempo com a lei de drogas, né? Nesses últimos anos aí foi bastante debatido. Por quê? Tocante ao tráfico. Porque a lei nova tem uma pena bem maior para o tráfico do que a anterior. Mas a lei nova previu uma causa de diminuição de pena para o tráfico, o pequeno traficante, primário, etc., que a anterior não previa. Então veio a tese. Ora, para fatos anteriores, pequenos traficantes, primários, vamos aplicar a pena da lei velha, que é menor que a lei atual, com a causa de diminuição da lei nova, que a lei velha não tinha. Então fica parte da lei velha, a pena combinada no caput, com parte da lei nova, a causa de redução criada. E qual é o resultado disso? Uma lei melhor que as duas, né? Uma regra melhor do que a prevista nas duas. Uma pena menor do que aquela que o traficante pegava pela lei velha e muito menor do que pegará pela lei nova. Pode ou não pode? Lógico que sim. Você tem dúvida? Evidente que sim. É possível, é possível. Você vai argumentar. Sim. Com base, esse vai ser o seu argumento, com base no artigo 5º, inciso 40 da Constituição. Ora, o que é ruim, o que é gravoso, não retroage. O que é benéfico, sim. Eu posso, então, aplicar a causa de diminuição retroativamente? Posso. Sim, com base no artigo 5º, inciso 40. Quem discorda dessa tese, entre os argumentos para discordar dela, diz assim: não, mas isso gera uma terceira lei. Gera uma lei diferente de qualquer uma das duas. Quer dizer, o magistrado que combina leis não age como juiz, agiria então como legislador, criando uma terceira lei inexistente. Supremo e STJ. Qual é a posição do Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça? Olha, de 2006 até 2010, Supremo e STJ ficavam, digamos, em dúvida. Quinta turma do STJ não dizia que não pode, sexta turma dizia que pode. No Supremo também, divergência nas turmas. Ora HC concedendo a ordem e autorizando combinação, ora negando
dizendo que é nova lei e o juiz não pode fazer isso. 2010, 2011, já está definido, já se consolidou. Não. Para o Supremo e para o STJ, não pode haver combinação de leis penais. Fechou, consolidou, firmou jurisprudência, não pode haver combinação de leis penais. Então, os ministros do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça que admitiam, curvaram-se ao entendimento da maioria e agora, como houve a consolidação do entendimento, negam. Ok? Não pode. Então, lei que beneficia pode ser aplicada durante o período de vacância, você vai dizer que sim, embora seja tese minoritária. É possível combinação de leis penais em benefício do réu? Responda que sim, embora tese minoritária, ao menos na jurisprudência. Em matéria de doutrina é uma tese vencedora, mas na jurisprudência, considerando o entendimento do Supremo e do STJ, esse entendimento não é adotado. Fechou? Bom, pessoal, vamos encerrar por aqui então, né? Tem um minutinho agora, fui avisado para terminar a aula, então a gente encerra por aqui. No próximo encontro continuaremos desenvolvendo essa matéria. Foi um prazer conhecê-los ou revê-los, alguns de vocês, e eu espero que esse semestre seja proveitoso para todos nós e que no finalzinho todo mundo esteja aí firme, afiado, pronto para passar na prova. Tchau, pessoal.